Olá a todos, muito boa tarde a todos os companheiros da Terra, boa tarde a todos quanto neste momento estão a poder acompanhar-me para podermos partilhar as boas novas do Reino dos Céus, que está sendo pregada pelo profeta Caco Filipe, o único e verdadeiro profeta que está com as palavras de vida eterna para a salvação desta geração, porque nós sabemos que Deus simplesmente conduz o seu povo por um profeta mensageiro, porque é o profeta mensageiro que, por sua vez, é o legislador da palavra, que é a boca de Deus, que é o porta-voz de Deus em sua geração, porque de acordo com Amós capítulo 3, versículo 7, a Bíblia mostra-nos claramente que se Deus quiser fazer coisa alguma, Ele revelará os seus segredos aos seus servos, os profetas. E segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a Bíblia recomenda-nos a confiarmos em Deus e nos seus profetas. Hoje eu quero partilhar um tema muito pertinente com todos os companheiros de terra, um tema muito importante, muito crucial, tema este a fim com que todos os religiosos, todos os católicos, protestantes, evangélicos, brahmanistas, missões e ministérios, Mormon, Curumarajá, campos de orações, mosteiros, assim em diante, saibam qual é o maior erro que eles hoje estão a voltar a cometer, cuja a humanidade, cujas pessoas cometeram diante dos profetas que Deus enviou em cada tempo. Sempre que Deus envia um profeta sobre a terra, sempre que Deus suscita um mensageiro, de acordo conforme Ele sempre conduziu o seu povo por um profeta, o diabo Satanás, ele faz de tudo com que a humanidade, por sua vez, não reconheça este profeta como sendo o legislador da palavra, como sendo o único e verdadeiro em sua geração, que está com as palavras de vida eterna para a salvação desta geração. O diabo Satanás, por intermédio dos líderes religiosos, por intermédio dos homens conhecedores, a qual eles dizem-se pastores de teologia, pastores de escolas pastoral, professores e assim em diante. O diabo faz com que estas pessoas possam ser presas lá onde eles decidiram, eles acharam seguir a verdade. E isto nós vemos claramente, e foi a razão por esta a qual os profetas sofrem, a qual os profetas são perseguidos, são apedrejados, são chicoteados, e incluindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus Ele mesmo, quando Ele estava sobre a terra em forma de um profeta mensageiro, a humanidade cometeu o mesmo erro, crucificando o próprio Senhor, matando. Mas após a sua morte, todos quanto não estavam naquela geração, todo quanto aquilo já não lhes era mais importante, todos quanto naquilo já não lhes era mais essencial, todos quanto aquilo já não poderia mais levá-los à salvação, conseguiram compreender que, incluindo o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava sobre a terra, era Deus Ele mesmo encarnado em um homem. Mas tudo isto nós vemos claramente que o povo simplesmente teve a percepção, que o povo simplesmente teve o conhecimento, o entendimento após a sua morte. Mas o porquê este mistério? O porquê toda esta coisa? Por que os profetas são rejeitados? O que tem ocorrido? Após o povo não compreender Moisés, após o povo não compreender Noé e os outros profetas, Isaías, Jeremias, Abacuque, não, Malaquias, Sofonias, por que o povo, por sua vez, não compreendeu Jesus de Nazaré? Por que o povo não refletiu pensando, vendo que nós já havíamos rejeitado os profetas tal, e outra hora depois nós viemos compreender que realmente era um servo de Deus. Outra hora matamos o profeta tal, e depois viemos compreender que ele era um profeta de Deus.
outrora matamos o profeta tal e devemos compreender que ele é um profeta de Deus. Mas por que desta vez não usamos a sabedoria, não sermos humildes? Mas nós vemos que enquanto Jesus de Nazaré estava ministrando, Deus em um homem, porque o profeta de Deus, o profeta é enviado e mandatado pelo Senhor Jesus Cristo em uma geração, é a manifestação de Deus, é a manifestação parcial de Deus em sua geração. Nós vemos com Jesus de Nazaré, nós vemos que o povo mesmo assim rejeitou. E um dia, lá em Mateus capítulo 23, versículo 30, os fariseus e os saduceus, eles diziam ao Senhor Jesus: se nós estivéssemos no tempo dos nossos pais, os profetas, nós não derramaríamos o sangue dos profetas, nós não iríamos matar. Eles tentavam mostrar ao Senhor Jesus que eles poderiam acreditar, mas eles mesmos não sabiam que estavam diante da prova do seu tempo. Eles mesmos não sabiam que em cada tempo, em cada geração, Deus envia uma prova, Deus envia um profeta, Deus envia um mensageiro sobre a terra. Porque a Bíblia mostra-nos claramente, o Jeová do Antigo Testamento, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã e eternamente e para sempre. Deus não muda, a sua maneira de salvar continua a mesma. Ele envia profetas de geração em geração. E de acordo com a sua promessa de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, o Senhor Jesus Cristo, para esta nossa geração, Ele enviou o profeta Caco Filipe. Caco Filipe, ele é como não é hoje. Qualquer pessoa que o rejeita, serve e adora o diabo Satanás sem saber. Hoje, no tempo em que nós nos encontramos, existe um profeta, assim como Deus outrora enviou Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias e tantos outros profetas. Caco Filipe, ele é como os profetas da Bíblia. Assim como outrora Isaías estava ministrando sobre a terra, e a humanidade naquele tempo cometeu o mesmo erro a qual as gerações antes daquela geração cometeram. Quando Jeremias estava ministrando sobre a terra, os religiosos daquele tempo cometeram o mesmo erro como a geração antes da geração deles cometeram. Hoje também, esta mesma geração em que nós nos encontramos, no início do século XXI, a humanidade está cometendo os mesmos erros, rejeitando o profeta Caco Filipe como sendo o único e verdadeiro profeta prometido e enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação desta geração. Mas eu convido-vos a muita sabedoria. Eu convido-vos a sabedoria, porque realmente este é o erro que em geração o povo tem cometido. Mas hoje eu convido a esta geração para dar um basta, para parar com isto, para refletirmos, para parar, para analisarmos. Você poderia dizer, se você estivesse no tempo de Isaías, não poderia serrar Isaías em pedaços. Ou se você estivesse no tempo de Jeremias, por exemplo, você poderia dizer que não colocarias, não lançarias Jeremias em uma fossa. Mas qual é a prova? Qual é a prova? Se você estivesse no tempo de Jeremias, você não poderia lançar Jeremias em uma fossa? O que prova hoje, no tempo em que nós nos encontramos, se você estivesse no tempo, por exemplo, de Isaías, não iria encerrar Isaías em pedaço? O que provará é um profeta vivo, como Isaías e Jeremias, que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, vai poder enviar para a tua geração. E você poderás provar o que a tua boca diz. Então, amados companheiros de terra, este é o tema a qual eu pude preparar para o dia de hoje. O tema este, a fim com que esta geração tenha o conhecimento de qual é o erro que os religiosos neste tempo estão a cometer, assim como os religiosos no tempo de cada profeta tenham cometido. Primeiramente, você precisa compreender e saber que
que o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Ele continua a ser o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã e para sempre. Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Ele é a palavra. E nós sabemos que, de acordo com Mateus 4, que a palavra, a boca de Deus é o profeta. Jesus disse em Mateus 4 que não é só do pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Presente do indicativo. Então nós conseguimos entender claramente que a salvação é o presente do indicativo, é no momento. Se você dissesse, se você estivesse no tempo de Jeremias e você dissesse, por exemplo, se estivesse no tempo de Moisés, poderias seguir Moisés saindo do Egito até a terra prometida, obedecendo tudo quanto Deus deu a Moisés. Mostrava categoricamente que no tempo de Isaías você aceitaria Isaías, você aceitou Isaías se lá tivesses. Você poderia reconhecer Isaías como sendo o único profeta verdadeiro que o Senhor Jesus Cristo enviou para aquela geração. Você não poderia dizer, ou imaginar, ou pensar que no tempo de Isaías você irias acreditar em Moisés, enquanto você rejeita Isaías, o profeta vivo do seu tempo. Assim também hoje, amados companheiros da terra, como os profetas da Bíblia, um homem que nunca havia estado em uma igreja, recebeu em visão a visitação de um anjo que lhe comissionou para uma mensagem destinada para toda a terra. E este homem é o profeta Caco Filipe. E o anjo do Senhor havia dito-lhe, da mesma maneira que Maria concebeu milagrosamente sem conhecer homem algum, da mesma maneira que Moisés recebeu em detalhes o que aconteceu na criação, você também tens recebido as palavras de vida eterna, a fim com que qualquer que crê tenha a vida eterna. Você vê, o profeta Caco Filipe, ele nunca havia estado em uma igreja antes da visitação do anjo, em 24 de abril de 1993, quando o anjo comissionou-lhe e mandatou-lhe para uma mensagem para a salvação desta geração. Nem ele mesmo havia lido uma Bíblia ou colocado o seu pé em uma igreja, mas o anjo do Senhor confiou a este homem, deu-lhe as palavras de vida eterna, a fim com que nesta geração qualquer que pudesse crer, qualquer que tivesse o discernimento de não cometer os mesmos erros que os religiosos no tempo de cada profeta cometeram, pudesse ter a vida eterna. Nós vemos claramente que o maior erro desta geração, dos religiosos desse tempo, é o mesmo erro que as gerações em outros tempos cometeram diante dos profetas, sem buscarem a sabedoria, sem discernirem, sem nada. Uns, por sua vez, rejeitam o profeta Caco Filipe, sem eles mesmos poderem ouvir o que este homem prega. Uns rejeitam o profeta Caco Filipe porque ele ouviu simplesmente de um amigo ou de um primo que ele é falso e ele rejeita logo. Você vê, mas por que o Senhor Jesus Cristo, que o Deus Todo-Poderoso, que estava encarnado em um homem, o Nazareno, somente teve 70 discípulos e 12 apóstolos? O que ocorreu a fim com que as pessoas pudessem rejeitar? O que se passou naquele momento? É isto que você deve procurar compreender. É isto que você deve refletir, deves buscar. Nós devemos ser sábios em não cometermos os mesmos erros que os judeus cometeram diante dos profetas. Devemos ser sábios de tal maneira, a fim com que não possamos cometer os mesmos pecados, os mesmos erros que lá as gerações antes desta geração cometeram diante dos profetas. Porque desta vez Deus chama-nos a sabedoria. As pessoas, por sua vez, eles leem a Bíblia, leem a história de Isaías, de Jesus de Nazaré, de Abacuque, de Sofonias e tantos outros, e eles vejam que se ele tivesse no tempo de Jesus de Nazaré, ele não poderia crucificar, ele estaria ao lado de Jesus de Nazaré. Mas isto é você que imagina o que provará
Se você estivesse no tempo de Jesus de Nazaré, não poderia estar junto aos fariseus e aos saduceus. O que poderá te provar hoje é que Deus poderá também suscitar um mensageiro, um profeta para o seu tempo. Lendo a história de Jesus e você gostando, lendo a história dos profetas, lendo a Bíblia, e você gostar, amar de tudo quanto Deus fez nas gerações passadas, de tudo quanto Deus outrora fez, de tudo quanto Deus outrora trabalhou, manifestou, isto não te conduz à salvação. É impossível, em uma sua geração, alguém ser salvo por ler os escritos de alguns profetas que não viveram no mesmo tempo que ele, a qual este profeta foi a prova da geração que vivia em seu tempo, e ele ser salvo e gostar daquela história e obedecer tudo quanto aquela história diz, e ele ser salvo. É impossível. Hoje, Deus chama de sabedoria. Deus enviou um profeta, Caco Filipe. E Caco Filipe, por sua vez, ele é a voz de Mateus 25:6. A promessa de Mateus 25:6, o cumprimento, é no tempo em que nós nos encontramos. Em Mateus 25:6 foi prometido um despertar. A Bíblia diz-nos claramente que à meia-noite ouviu-se um clamor. E este clamor, por sua vez, despertou as virgens, que são os escolhidos, para ir ao encontro do noivo. Noivo, isto é, Cristo. E a voz que clamou, lá em Mateus 25:6, o cumprimento é hoje. E está a se cumprir na pessoa do profeta Caco Filipe. Assim como outrora, João Batista mostrou que ele é a voz de Isaías capítulo 40, versículo 3. João Batista mostrou isto em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 3, que ele é a voz de Isaías capítulo 40, versículo 3. Assim também, hoje, no tempo em que nós nos encontramos, a voz que foi prometido nesta geração, que nos despertaria, esta voz hoje está a se cumprir. Esta promessa hoje está a se cumprir no ministério do profeta Caco Filipe. E você não poderá dizer que não é uma simples parábola, porque a Bíblia diz-nos em Salmos capítulo 6, 72, que Jesus ele mesmo falaria em parábolas e anunciaria os enigmas dos dias anteriores. Então, amado companheiro de terra, é parábola para os filhos do diabo, mas para os filhos de Deus é uma profecia, é a palavra de Deus, assim como qualquer outro versículo da Bíblia. Mesmo o pensamento de Jesus é a palavra, porque Jesus ele mesmo é a palavra. Parábola para os filhos do diabo. Então, amados companheiros de terra, vocês católicos, protestantes, evangélicos, menamistas, missões e ministérios, Mormon, Guru, Marajá, campos de orações e tantos outros, não cometam os mesmos erros que os religiosos no tempo antes dessa nossa geração cometeram diante do profeta mensageiro, que Jesus Cristo ele mesmo, no seu amor, de acordo conforme ele prometeu em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, enviou-os e eles rejeitaram e simplesmente reconheceram que ele era um grande mensageiro após a sua morte. Hoje todo mundo reconhece que Isaías era um verdadeiro profeta de Deus. Hoje todos reconhecem que Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias, Ageu eram verdadeiros profetas de Deus. Mas por que enquanto ele ministrava, os religiosos em seu tempo o rejeitaram? Mas porque é a salvação, é o profeta vivo. É quando o profeta está vivo que você deve reconhecer que ele é um verdadeiro profeta de Deus. É enquanto ele está a ministrar, é enquanto ele está a pregar a revelação de Jesus Cristo para o seu tempo, que você deve acreditar para você poder obter a salvação. No tempo em que Noé ministrava, enquanto Noé pregava, as pessoas, para serem salvos, tinham que crer em Noé. As pessoas pensaram que por rejeitar Noé, Deus não ia destruir o mundo com o dilúvio, e diziam do que Noé pregava como heresia. Mas o que é heresia? A heresia é tudo quanto os filhos do diabo falam a heresia é tudo quanto os filhos do diabo falam daquilo que o profeta diz. O que Jesus de Nazaré pregava enquanto ele estava como profeta sobre a terra era heresia para os filhos do diabo. Era heresia para os religiosos do seu tempo, que eram os fariseus e os saduceus, assim em diante. Aquilo era heresia. Em João, por exemplo,
Em João capítulo 8, a Bíblia relata-nos que Jesus disse, estava dizendo aos fariseus que antes de Abraão existir, eu sou. Os fariseus disseram-lhe que, mas você nem tem 40 anos, estás a dizer que vejo o nosso pai Abraão? Você vê? Era heresia. Mas por que você agora hoje compreende? É porque ele está de uma outra maneira. Já não está conforme ele estava, conforme ele disse, na pessoa de Jesus de Nazaré. Mas ele está na pessoa de Jacob Filipe. O mesmo Espírito que rejeitou enquanto ele disse aquilo, é o mesmo Espírito que rejeita hoje que Jacob Filipe é a salvação para essa geração. Você vê? Quando Jesus disse, por exemplo, em João capítulo 14, que eu sou o caminho para o Pai, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mesmo os seus discípulos não compreenderam. Perguntaram-lhe, Senhor, mas onde está o Pai? Jesus respondeu-lhes e disse, há tanto tempo convosco, vocês não me conhecem. Você vê? Era heresia para os filhos do diabo. Mas para os filhos de Deus, como Pedro e os apóstolos, era a plena palavra de Deus. Por esta razão que nos evangelhos de Mateus relata-nos que um dia Jesus disse algo e toda a multidão retirou-se e foi. Por que foi? Você achas que aquilo foi agradável aos seus ouvidos? Foi a multidão foram porque viram que o que Jesus disse era uma heresia. E Jesus perguntou aos apóstolos, e vocês? Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Você vê? Somente os filhos de Deus compreendem o que o profeta vivo do seu tempo diz. Deus os predestinou antes da fundação do mundo, de acordo com Atos capítulo 13, versículo 1 e 48. Deus predestinou todos quantos poderiam crer e compreender o que o profeta Filipe diz hoje. Todos quantos foram predestinados para poderem crer em Jesus Nazaré quando ele ministrava, eles compreenderam. Todos quantos não foram para não compreender, eles não compreenderam. Mas Deus deu-te a oportunidade de você poderes compreender isto agora, a fim de que você toma uma decisão e não cometa os mesmos erros que os fariseus, que as gerações antes dessa nossa geração cometeram diante dos profetas. Deus enviou um profeta, Jacob Filipe. Fixa-te nisso. É ele que você deve seguir, é ele que você deve ouvir tudo quanto concerne a palavra. Porque a Bíblia diz, a Bíblia mostra-nos claramente, em Amós capítulo 3, versículo 7, que Deus, ele não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. É por um profeta que Deus fala à humanidade. Você vê, um dia, Jesus disse que aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá vida eterna. Você vê? Aquilo para os ouvidos dos religiosos do seu tempo, de acordo com a doutrina que eles já tinham, era uma heresia. Aquilo era a palavra de Deus enquanto ele ministrava. É a palavra de Deus hoje, porque ele está morto. Assim também, quando o Filipe morrer, os vossos irmãos, os filhos do diabo, poderão reconhecer que Jacob Filipe realmente era um profeta de Deus, porque Deus vai enviar um outro profeta sobre a terra. E os filhos do diabo simplesmente creem nos profetas mortos, simplesmente creem nos profetas através da sua história. Eles leem a história do profeta, vejam o que este homem fez, o que este homem dizia, e eles conseguem ver, não, realmente este era um profeta verdadeiro. Mas a salvação é o profeta vivo. É enquanto Jacob Filipe está vivo que você deve procurar tomar a sua decisão. É enquanto Jacob Filipe está vivo que você deve procurar saber mais sobre ele, ler a sua mensagem, ouvir os seus sermões, assistir às suas entrevistas, a fim com que Deus, ele mesmo, é que possa te iluminar e te convencer e te fazer compreender que realmente Jacob Filipe é o seu profeta enviado por ele para a salvação da tua geração, da nossa geração, desta geração em que nós nos encontramos. Amados companheiros de terra, em todos os tempos, aqueles que são vistos como heréticos são os únicos que estão com as palavras de vida eterna.
Hoje, que é com o Filipe, é visto cada um tem a sua própria definição, cada um tem a sua própria compreensão de quem ele é. Mas eu, como seu discípulo, é quem estou habilitado em te explicar quem realmente é ele, o profeta Caco Filipe. E você, se realmente és um filho de Deus, algo em você vai fazer, vai escrever em você, após você acompanhar este vídeo, após você me ouvir, após você procurar saber mais sobre o profeta Caco Filipe, algo em você vai dizer, vai fazer alguma coisa em ti. Meus amados companheiros de terra, Deus chama-nos à sabedoria, a fim de que nós não possamos cometer os mesmos erros. O perigo que eu vos advirto é cometer os mesmos erros que as gerações antes da nossa geração cometeram diante dos profetas. Sempre que Deus levantou um profeta sobre a terra, sempre que Deus visitou um profeta sobre a terra, este profeta foi rejeitado. Quando os profetas foram reconhecidos como profeta enquanto ele estava vivo, por que as pessoas rejeitaram Jesus de Nazaré? Enquanto ele era mesmo Deus encarnado em um corpo como Jesus de Nazaré, é porque ele estava vivo. E todos aqueles que foram predestinados para a vida eterna reconheceram Jesus de Nazaré, creram em Jesus de Nazaré. Mas os filhos do diabo, eles tinham a certeza absoluta que Jesus de Nazaré era o anticristo, que Jesus de Nazaré era o diabo, era o prometido que viria seduzir as pessoas. As pessoas zombavam daqueles que seguiam Jesus de Nazaré, viam-eles como burros. Eles tinham tanta certeza do que eles estavam a seguir ser verdadeiro. Eles tinham a certeza que Moisés era profeta deles. Mas como é possível você ter um profeta ser alguém que não viveu na mesma geração que você? Como é possível você que nasceu há mais de 20 anos após a morte de um profeta e clamares ele ser teu profeta? Não vês que este é o mesmo erro que os religiosos em todos os tempos cometeram? Por que os fariseus e os saduceus alegavam-se serem de Moisés enquanto Moisés não estava vivo sobre a terra, e serem falsos? Porque agora é história, e você que se alega que o teu profeta é um homem que não viveu no mesmo tempo que você, ser verdadeiro? É isto que você deve procurar compreender. Você pode dizer só falsos profetas, só virão falsos. Este é teu problema. Mas se você for um filho de Deus, algo em você te dirá que todas essas religiões que você vê à tua volta, essas ideias católicas, protestantes, evangélicas e bananistas, Mormon, Guru, Marajá, campos de orações, missões e ministérios, são redes de Satanás para poderem enviar as pessoas para o inferno. Em uma geração, Deus não conduz proliferações, Deus não conduz o seu povo por proliferações de religiões. Em uma geração, Deus não conduz o seu povo por um pastor, por um apóstolo, por um doutor, por um profeta da igreja, de acordo com Efésios 4:11. Em uma geração, Deus simplesmente conduz o seu povo por um profeta mensageiro. Todos quantos rejeitam o profeta mensageiro, é a Deus que eles mesmos estão a rejeitar. Porque o profeta mensageiro, que é o legislador da palavra de Deus em sua geração. Você não tem como dizer que já não pode mais existir profeta mensageiro, enquanto você crê que tem que existir pastor. Você não pode crer que não pode mais existir profeta mensageiro, enquanto você crê que pode existir apóstolo evangelista. Como alguém vai se tornar apóstolo, ou evangelista, ou pastor, ou doutor, sem ter o profeta mensageiro vivo sobre a terra? Pedro não foi apóstolo porque ele queria. Tiago não foi apóstolo porque ele queria. É Jesus de Nazaré que os estabeleceu como apóstolo. De acordo com Levíticos 8 e Levítico 9, é o profeta mensageiro quem estabelece o sacerdócio na sua geração, que hoje são os ministros de Efésios 4:11. Alguém não se torna apóstolo, evangelista, doutor, só porque ele quer. Alguém não se torna um bispo, um reverendo, ou como sei lá, só porque ele quer. Mas há um caminho a seguir. É
Jesus quem estabeleceu os seus apóstolos, quem escolheu os seus apóstolos. É João Batista quem escolheu os seus apóstolos. Hoje é Caco Filipe quem deve estabelecer alguém para Deus o reconhecer, ele como um verdadeiro pastor, ele como um verdadeiro apóstolo, evangelista, doutor, assim em diante. De resto, esta pessoa trabalha na obra de Deus como um voluntário. Ele é um voluntário e um bandido que roubou a herança do seu mestre e que recusa devolver no verdadeiro herdeiro, que é o profeta mensageiro vivo do seu tempo. Amados companheiros de terra, não sejam insolentes, não sejam ignorantes, sejam sábios. Não cometa os mesmos erros. Por você ler a história de Jesus e você gostar, isso não te vai ser salvo. Todos quantos alegam-se serem discípulos de Jesus hoje, eles simplesmente leram a história de Jesus e gostaram. Simplesmente leram a história de Jesus, eles leram, viram o quão difícil Jesus passou em seu tempo. E eles choraram por sua vez do sofrimento do que ele passou. E eles viram que realmente é profeta deles. Viram que Jesus é tudo para eles. Mas isso é mentira. Quem são os fariseus no tempo de Jesus de Nazaré, a qual você alega ser teu profeta, a qual você alega ser discípulo dele? Se os fariseus e os saduceus, helenitas, herodianos, heteus, fariseus e tantos outros, no tempo de Jesus de Nazaré, enquanto Jesus de Nazaré ministrava, eles foram filhos do diabo, embora alegavam-se serem discípulos de Moisés, embora eles obedeciam tudo quanto Moisés disse na sua pureza e na sua totalidade. Como vocês, os católicos, protestantes, evangélicos e benamistas, que alegam-se serem discípulos de profeta, que não vivem na mesma geração que vocês, serem de Deus? Como é possível? Deus chama-vos da sabedoria, amados. Não, seus fariseus que alegavam-se serem discípulos de Moisés, os fariseus diziam, eles provavam pelas escrituras, eles demonstravam, eles conseguiam provar que Jesus de Nazaré era falso, porque a Bíblia, de acordo com eles, dizia que o Messias tem que vir da tribo de Levi, e eles viram que Jesus não veio da tribo de Levi, e eles o rejeitaram. Como é possível hoje, no tempo em que nós nos encontramos, no tempo em que nós vivemos, vocês serem filhos de Deus, enquanto vocês também se alegam, conforme eles mesmos alegavam-se lá? Como é possível Deus, para os outros povos, para os outros povos, Ele enviar profetas, homens, em seu tempo, para eles poderem estar diante da prova do seu tempo, se vão rejeitar ou aceitar? E as outras gerações, Ele enviar um resumo do que ocorreu nas outras gerações, para as pessoas serem salvas com aquele resumo. Isso é uma pregação do inferno. Se alguém te diz que você será salvo por você crer na Bíblia de todo o seu coração e rejeitar no Caco Filipe, você mesmo assim será salvo, você é um filho do diabo Satanás. Se alguém vir te dizer que a Bíblia é o seu absoluto, hoje, no tempo que Caco Filipe está para pregar, ele é um filho do diabo Satanás. Porque a revelação sendo progressiva, hoje a revelação diz-nos que o absoluto dos cristãos, os absolutos de um verdadeiro filho de Deus, é um profeta mensageiro vivo. O absoluto de um filho de Deus não pode ser um livro. Deus não pode salvar um povo por escritos dos profetas que Ele enviou nas outras gerações. Se realmente Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã e para sempre, então todos os católicos, protestantes, evangélicos e benamistas
Hoje, no tempo do profeta Jacó Filipe, são filhos do diabo Satanás. Se dentre os católicos, protestantes, evangélicos, pluralistas, missões de Michel do Moro, Guru, Marajá e tantos outros, ter filhos de Deus, lá existem filhos de Deus, esses, quando ouvirem da mensagem do profeta Jacó Filipe, eles não endurecerão o seu coração. Eles serão humildes e procurarão saber mais quem realmente é o profeta Jacó Filipe. E Deus, Ele mesmo, poderá os iluminar e lhes mostrar o caminho em que eles devem seguir. No tempo de Noé, enquanto Noé ministrava sobre a terra, todos aqueles que diziam-se líderes religiosos, todos aqueles que se diziam que eram os homens de renome, de acordo com o povo lá, todos aqueles pastores, bispos, reverendos, papas aí no tempo de Noé, que combatiam Noé, que os seus discípulos, seus fiéis, rejeitavam Noé, mostrando categoricamente que Noé é um homem herético. Como é possível um homem crer em um homem para nós sermos salvos? Ele é Deus. Ele é um homem que bebe. Ele vai dizer que não, que ele vai ser salvo. Você vê, as pessoas no tempo de Noé pensaram que por eles rejeitarem Noé, então Deus já iria mais destruir o mundo com o dilúvio. Mas quando o dilúvio veio, aqueles todos homens ungidos, todos aqueles homens ungidos, todos aqueles que jejuavam, todos aqueles que temiam a Deus, todos aqueles que temiam a Deus de acordo com eles, todos aqueles que oravam e as suas orações eram respondidas, todos aqueles que jejuavam, todos aqueles que profetizavam, o que lhe diziam ocorria, foram destruídos na mesma água lamacenta com as prostitutas, os bêbados, os outros. Todos eles foram destruídos na mesma água. Os bebês recém-nascidos, todos, pelos seus pais rejeitarem Noé, acompanharam a mesma maldição, a mesma destruição, seguiu todos eles. Os bebês que nasceram naquele momento, todos padeceram. Somente os que creram em Noé é que foram salvos. Você vê? Hoje, no tempo em que nós nos encontramos, as pessoas pensam que se ele rejeitar Jacó Filipe, Deus poderá o salvar. Amados companheiros de terra, Deus nunca salvou, nunca salvará alguém que não está com o profeta mensageiro vivo do seu tempo. Nunca em um tempo, em uma geração, nunca em um só tempo, Deus poderá salvar um povo, uma pessoa que não aceitou o profeta mensageiro vivo do seu tempo. A Bíblia nos diz, em João, capítulo 6, versículo 28 a 29, que os fariseus, após ouvirem o Senhor dizia-lhes que tudo quanto eles faziam era do diabo. Eles, por sua vez, um dia aproximaram o Senhor Jesus e interrogaram-lhe, dizendo: Senhor, o que nós faremos para exercermos a obra de Deus? Jesus respondeu-lhes e disse: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Deus enviou. Hoje, sobre toda a face da terra, a obra de Deus continua a mesma, é uma. No tempo em que Jesus de Nazaré estava a ministrar sobre a terra, a obra de Deus consistia em crer em Jesus de Nazaré, porque era Jesus de Nazaré que Deus enviou para aquele tempo. No tempo em que Paulo ministrava sobre a terra, a obra de Deus consistia em crer em Paulo. No tempo em que Noé estava a ministrar, por isso que vocês vejam que todos quantos não lhe creram foram destruídos pelo dilúvio. Por quê? Embora eles adoravam o nome de Jeová nas suas sinagogas, mas não exerciam a obra de Deus. Qual era a obra de Deus no tempo em que Noé estava a ministrar? A obra de Deus no tempo em que Noé estava a ministrar consistia em reconhecer Noé como aquele que Deus enviou.
no tempo de cada profeta, de cada mensageiro, enquanto ele ministrava, a obra de Deus consistia em reconhecer este mensageiro como aquele que Deus enviou. Hoje, sobre toda a face da terra, a obra de Deus consiste somente em reconhecer Cacu Filipe como aquele que Deus enviou. Fora disto é o inferno. Fora disto é a obra do inferno, é a obra do abismo. É o que vem da teologia, das escolas pastorais, vem do inferno, é do diabo. A obra de Deus hoje, ninguém hoje tem como exercer a obra de Deus, ninguém hoje tem como servir Deus, se este, por sua vez, não reconhecer Cacu Filipe como um único profeta verdadeiro que está com as palavras de vida eterna para a salvação nesta geração. Porque é um profeta que é a luz do seu tempo. Jesus disse em João 5:35 que João foi a luz do seu tempo. João 5:35, está escrito isto, que João foi, não é, porque Jesus é que estava agora a ministrar. Jesus diz em João 5:35 que João foi a luz do seu tempo. Por enquanto ele estava no seu tempo, ele era luz. Vê que já não era mais. Naquele tempo Jesus estava a ministrar. E em João 9:5, Jesus disse que enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Você vê? Jesus disse que enquanto, porque por um tempo, assim como ele mostrou em João 5:35, que João foi a luz do seu tempo, e vocês regozijaram nela por uma estação, estão dizendo que por um tempo, enquanto eu estou no mundo, Jesus disse isso em João 9:5, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A luz é um profeta. Hoje a luz do mundo é o profeta Cacu Filipe. Cacu Filipe hoje é a luz que Deus enviou. Vocês podem rejeitar e preferir escolher as trevas, mas a luz que Deus vos enviou, que Deus nos enviou para esta geração, esta luz é Cacu Filipe. E enquanto Cacu Filipe estiver sobre a terra, ele é a luz do mundo. Enquanto ele estiver sobre a terra, porque é por um tempo que ele será sobre a terra. E após Cacu Filipe, Deus acenderá um outro mensageiro. E aquele outro profeta, aquele outro mensageiro, será a luz do seu tempo. E no seu tempo, Deus não salvará ninguém que não estiver com ele. Hoje, enquanto Cacu Filipe está a ministrar, Deus não poderá salvar ninguém que não estiver com um profeta que ele enviou para esta geração. Em cada tempo, em cada geração, é desta maneira que Deus trabalhou. E a salvação é um profeta. A luz é um profeta. A salvação é um profeta. Em Juízes, capítulo 2, versículo 9. Juízes, capítulo 2, versículo 9. A Bíblia relata-nos de que houve uma geração que não conheceu Jeová, nem tampouco o que Jeová fez, porque não existia um profeta sobre a terra. E em Juízes capítulo 3, versículo 15, Juízes capítulo 3, versículo 15, a Bíblia mostra-nos categoricamente que o povo lá de Israel, que lá estava naquela geração, clamara a Jeová para que Jeová pudesse enviar-lhes um Salvador. Você vê? Jeová enviou-lhes um Salvador, porque é o profeta que é o Salvador do seu tempo. A salvação é o profeta. Isto está em Juízes 3:15. Juízes 3:15. E Jeová enviou-lhe Jeúde como Salvador, o libertador do seu tempo. E em Atos, capítulo 13, versículo 47, Atos,
capítulo 13, versículo 47, Paulo disse que ele, Paulo, foi estabelecido como a salvação para a sua geração. No tempo em que Paulo ministrava sobre toda a face da terra, era Paulo unicamente como a salvação da sua geração. A salvação é um profeta vivo. Hoje, Caco Filipe foi estabelecido como a salvação e a luz desta geração. Ninguém terá como ser salvo, ninguém poderá ter como servir Jesus, ninguém terá como aceitar Jesus se este, por sua vez, rejeita aquele que ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, o Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Emmanuel, enviou para esta nossa geração, isto é, o profeta Caco Filipe. Amados companheiros da terra, quão duro essas palavras sejam aos vossos ouvidos, quão duro seja difícil você acompanhar este vídeo, mas é a inteira palavra de Deus. Enquanto o profeta que Deus envia estiver sobre a terra, estiver a ministrar, a sua palavra é duro. E os filhos do diabo vejam-no como heresia. Em João capítulo 8, quando Jesus disse que antes de Abraão existir, eu sou, os fariseus admiraram. Os teus irmãos, os religiosos daquele tempo, admiraram. Disseram a Jesus: mas você nem tem 40 anos, você vai falar que viu nosso pai Abraão? Você vê? As pessoas admiraram. Viram Jesus como um herético. Viram a mensagem de Jesus como heresia. Viram Pedro, Tiago e os outros apóstolos, os outros discípulos como pessoas perdidas, como pessoas que não têm conhecimento, como pessoas que estão a ser desviados. Assim também como hoje, os primos dos fariseus, que são os católicos, os protestantes, os evangélicos, os ministros do Ministério Humano, do Grupo Marajá, Campos, Gerações e tantos outros, vejam todos aqueles que querem no profeta vivo nesse tempo, isto é, o profeta Caco Filipe. Jesus disse também que aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá vida eterna. Eles não haviam compreendido o que isso queria dizer, mas eles que lá ministravam, eles que lá viviam naquele tempo, viam como heresia, porque eles viviam aquilo. Agora, hoje, a história, qualquer pessoa pode crer. Quem não reconhece um herói de uma nação? Quem não reconhece? Mas será que quando ele estava vivo, ele era reconhecido conforme ele hoje está morto? O herói de uma nação, de um país, é reconhecido enquanto ele estava vivo, conforme ele é reconhecido enquanto ele está morto. Aqui em África, por exemplo, a pessoa tem mais valor quando a pessoa morre. A pessoa é mais importante enquanto a pessoa morre. Mas para o profeta mensageiro, para o profeta vivo do seu tempo, é enquanto ele está vivo que você deve crer para poderes obter a salvação. A salvação é um profeta vivo, porque após que o Filipe morrer, Deus enviará um outro profeta, e aquele profeta será a prova do seu tempo. Ele é agora aquele profeta que você deverá crer para poderes obter a salvação, não mais enviar o Filipe quando ele morrer. Então, amados companheiros da terra, estes são os erros que os religiosos desse tempo estão a voltar a cometer. Os religiosos do tempo das gerações antes dessa nossa geração cometeram a mesmíssima coisa. Tiveram o mesmo comportamento, a mesma atitude diante dos profetas que Deus enviou em cada geração.
Hoje também, esta mesma geração, após toda esta história, após todo esse relato, após nós conseguirmos ver, após nós conseguirmos ler e compreender e entender qual foi o comportamento das gerações antes das nossas gerações, antes da nossa geração, diante do profeta mensageiro vivo do seu tempo, não conseguem refletir e pensar e procurar compreender mais quem é o profeta do meu tempo. Hoje mesmo as pessoas são católicos, são protestantes, são mormons, são guru marajá, enquanto que a Bíblia que eles carregam e vão com ele lá nas igrejas. Nunca um povo de Deus seguiu uma denominação religiosa ou uma seita. Eles não vejam a igreja católica na Bíblia, igrejas evangélicas na Bíblia não vejam, igrejas protestantes, igrejas brasileiras não vejam. Vejam o profeta. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós abrimos a Bíblia, vemos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Sofonias, Amós, Malaquias e tantos outros. São nomes de profetas, não são nomes de igrejas, não. São nomes de profetas. Através dessas grandes escrituras, nós podemos ver que Deus envia profeta, não igreja. Mas como é possível alguém com a Bíblia em sua mão, fica numa igreja católica, colocando as suas acções? Como é possível? Como é possível você ires com o livro do ensino de base, no ensino superior, e ir assistir com ele aula? Mas o que isso tem a ver? Você tem que na tua igreja, o pastor vai vir te dizer, segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20, o teu pastor é ele mesmo. Deve saber que ele não pode ser pastor se ele não é estabelecido pelo profeta mensageiro do seu tempo. Será que no tempo de Jesus, que o Jesus ministrava, alguém também foi apóstolo de Deus que não foi estabelecido por Jesus? Ou alguém no tempo de Noé foi salvo que não creu em Noé? No tempo de Paulo, alguém pregou a verdade fora do que Paulo pregava? No tempo de Isaías, alguém pregou a verdade fora do que Isaías pregava? No tempo quando havia um profeta em cada tempo, em cada geração, alguém prega a verdade fora do que o profeta está a pregar? Não são os filhos do diabo, Satanás, quem pregam os livros dos profetas? Os filhos do diabo alegam-se, eles escolhem os profetas que as gerações antes dele, que tinham que ter nele, combateram e rejeitaram, e eles vão agora lhe aceitar porque não está mais vivo sobre a terra, não está com eles. Como é possível o teu presidente da república, o presidente do teu país, ser um homem que morreu há mais de 40 anos? Como é possível hoje o presidente da república ser Samuel Machel? Não é possível. Samuel Machel morreu há muitos anos atrás. Vocês bem amados? Então, amados companheiros de terra, sejam sábios, sejam humildes. Deus envia um profeta sobre a terra. Hoje Deus enviou o profeta Cacu Filipe. Sejam sábios em poderem tomar uma conclusão. Vocês podem obter a mensagem do profeta Cacu Filipe gratuitamente nos vossos tablets, nos vossos smartphones, nos vossos telefones Android. Vão no Play Store, procuram por Profeta Cacu. Vai no Play Store, procura por Profeta Cacu, instala o aplicativo Profeta Cacu, entre parênteses oficial, e leiam os seus sermões, ouçam os seus sermões, assistam os vídeos a qual é a revelação de Jesus Cristo, que Jesus Cristo ele mesmo deu-lhe para poder pregar a essa geração, e deixa Deus ele te iluminar. Deus vos abençoe e que Deus esteja convosco, e amanhã nós estaremos juntos. Amém. Estejam ligados. Amém. Descubram tudo sobre o misterioso Profeta Cacu Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do Profeta Cacu Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos.
Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Caco Oficial, disponível em 20 línguas.